Bom, então, Carol, primeiramente, obrigada por estar aqui realizando essa entrevista com a gente. A gente está cursando a cadeira, então, de gerenciamento ambiental rural. E o nosso tema sobre esse trabalho, essa entrevista, é de bem-estar animal. E como tu é da área, então, a gente te convidou para essa entrevista. Meu nome é Susan. Eu sou a Ana Carolina. Eu sou a Gabriela. Eu sou a Nicole. E eu sou a Letícia. Bom, eu sou a Ana Carolina Mari e eu vou dar início às perguntas com algumas perguntas um pouco mais introdutórias. Então, a primeira pergunta é: o que são as terapias integrativas e naturais? Então, boa noite para vocês. Então, agradeço o convite por estar aqui falando um pouquinho sobre as terapias da qual eu trabalho e falar um pouquinho como elas estão ligadas com a parte do bem-estar animal. As terapias integrativas, elas são todas aquelas terapias que elas visam a cura do animal, né? Tentar buscar o foco do problema, não tratar somente sintomas. Então, são várias terapias que a gente usa combinadas ou não, a fim sempre de buscar a melhora do animal como um todo. E aí, que nem eu falei, tratar a cura do paciente, tratar o animal aonde está a raiz do seu problema, do que somente aquele sintoma. Uhum. A segunda pergunta é: como foi a tua trajetória para o descobrimento dessas terapias e quais as tuas especializações? Tá bom. Então, mais ou menos na metade da faculdade ali, eu comecei a acompanhar uma professora que ela trabalhava com a parte de acupuntura na faculdade. Então, na época, faz bastante tempo, era bastante novidade, né? E geralmente via só mesmo a parte clínica, cirúrgica, e eu comecei a acompanhar e começou a me despertar interesse na área. E aí eu comecei a acompanhar essa professora, que eu via que a melhora muito grande dos pacientes, principalmente aqueles pacientes, às vezes, desenganados e que as pessoas dizem, tem mais o que fazer, né? Então, aí eu comecei a ver como eles melhoravam, como aliviava a dor, dava mais conforto para aqueles pacientes. E aí eu comecei a buscar outras estágios em outros locais, porque ele era só uma vez na semana, na época. E aí eu comecei a descobrir a fisioterapia, daí eu comecei a acompanhar essas outras áreas, outros profissionais. E aí eu fiz o meu pós em São Paulo, o primeiro pós que eu fiz de fisioterapia, foi a minha primeira pós. Foi logo depois, no primeiro ano depois de formada. Aí eu fiz 2 anos de pós de fisioterapia, depois eu fiz o pós de acupuntura. E aí eu tenho algumas outras especializações, né, que não são pós-graduação, assim, que não tem aquele certificado do MEC, mas são cursos, né, da parte de homeopatia, a parte de florais, cromoterapia, alimentação natural, uso de cannabis, a parte também de reiki. Então, todas essas terapias como coadjuvantes ao meu tratamento, parte de ozônio também que eu trabalho. Uhum. E quais são os quadros, tutores ou animais que buscam essas terapias mais frequentemente? Geralmente são aqueles animais que têm dor, né, de primeiro momento, assim. Eu acho que é a visão, assim, que o tutor mais percebe no animal e que faz ele ficar, tipo, em busca de tratamentos é a questão de dor. Pacientes em reabilitação, que é a parte da física, que é o carro-chefe ainda, então, de reabilitação ortopédica, neurológica, pacientes que têm dificuldades de deambulação,
bastante pacientes oncológicos, eu pego também para dar qualidade de vida ou para melhorar a parte quando eles fazem o tratamento de químio, né, de ser com bastante efeitos colaterais, então para minimizar esses efeitos colaterais. Alguns pacientes também de problema de pele, eu trabalho bastante a parte de ozônio também com essa parte, para pacientes com dermatites, atopias, então mais casuísticas essas que eu falei. E aí, por fim, como os futuros médicos veterinários podem aplicar o bem-estar animal e as terapias integrativas em suas carreiras? Eu acho que é muito importante a avaliação do animal como um todo, né? Então, não tratar somente o sintoma daquele paciente que está buscando vocês no consultório, mas conseguir tratar ele de uma maneira global, então buscando atuar na causa do problema, né? Não só naquele sintoma. Então, se é um paciente, por exemplo, que chega sem apoiar a patinha no chão, então tentar buscar onde está esse real problema e quais são os outros desconfortos que esse animal tem. Também sempre tratar a parte mais psíquica do animal. Então, vamos pensar ali num paciente, às vezes, que não caminha, né? Porque é um paciente superativo, vamos falar de uma hérnia de disco, um outro trauma de coluna. Então, ele parou de caminhar. Isso é muito angustiante para o animal, que tem toda a energia. Às vezes eu pego pacientes jovens, né, que às vezes sofrem por um trauma, um atropelamento, alguma coisa, e não conseguem caminhar. Então, acho que isso causa muita angústia, ansiedade nos animais. Então, tratar isso também acho que é bem importante. Ou como outras situações, né, que a gente pega, mas sempre tentar tratar o animal de forma global, para daí a gente conseguir ter mais resultado nos tratamentos. Perfeito, muito obrigada. Imagina. Então, eu vou fazer as minhas perguntas agora, eu sou a Nicole. Como que as terapias, elas auxiliam no bem-estar de animais que possuem lesões medulares? As terapias, principalmente a parte da fisioterapia e da acupuntura, elas atuam muito nessa questão de dor e inflamação, né? Que é o principal em pacientes que têm lesões medulares. Depois disso, a gente trata outras terapias para ajudar justamente nessa questão que eu comentei anteriormente, desse estresse, dessa ansiedade, dessa angústia que o animal sente por estar passando por um trauma, um momento difícil, né? A própria família também, eu acho que é muito importante tratar essa ligação com o tutor também que eles têm, porque o tutor também, ele fica, sentindo que o animal não tá bem, então ele quer a sua melhora, e isso também traz um pouco de desconforto emocional de ambas as partes, então tratar isso também. E a parte da reabilitação visando a melhora do movimento do animal, que geralmente animais com lesão medular têm essas perdas de movimento, então reabilitar fisicamente o animal também. Então, esses são os objetivos das terapias para pacientes com lesões medulares. E animais em reabilitação neurológica ou ortopédica podem ter diferentes tipos de terapias, dependendo do quadro, e quais são as terapias mais comuns nestes casos? Sim, depende muito do quadro, depende muito do perfil do animal, depende muito de tipo de lesão, cronicidade da lesão, se é uma coisa mais recente, se é uma coisa mais crônica, mais antiga. Então, tudo a gente vai avaliar esses animais em particular, né? Cada animal passa por uma avaliação individual. E aí, nessa avaliação, a gente consegue definir protocolos de tratamento, que terapias vai usar, né? Então, se é um animal que vai estar apto a fazer, por exemplo, uma esteira aquática, né? Uma hidroterapia, porque às vezes tem alguns animais que por algum motivo não podem ou que, por exemplo, têm medo de água. Então, a gente não vai tratar eles vai fazer exercícios que não sejam na água. Então, tudo vai variando realmente de acordo com cada lesão, tempo de lesão, e de como que esse animal está se comportando na sua recuperação. Então, a gente vai moldando os tratamentos de acordo com isso. E em casos de dor crônica, quais são as terapias mais aplicadas para a melhora do bem-estar animal? Dor crônica é muito usado a parte de fisioterapia e acupuntura, né? Depois a gente cuida também muito da questão do ambiente desse animal para melhorar essa questão de dor. A parte também de homeopatia é muito usada em caso de dor crônica, né? E algumas coisas também da parte de aromaterapia, né? Então, o uso de óleos essenciais também ajuda muito a harmonizar o animal para que ele consiga responder melhor ao tratamento de dor. E se há uma idade mínima para o início de terapias preventivas e se também existe uma idade máxima para a aplicação das mesmas?
Não tem idade nem mínima nem máxima, tudo vai variar o protocolo utilizado de acordo com o perfil de cada animal, com a idade de cada animal e de como que é o estilo de vida daquele animal. Então, idade não tem, vai variar muito do terapeuta escolher o protocolo mais adequado para aquela idade. Muito obrigada. Imagina. As minhas perguntas, primeiramente. Olha. As minhas perguntas vão ser bem específicas em questão da Revitali mesmo. Eu procurei bastante sobre o que vocês trabalham, qual a forma de trabalho de vocês. Então, eu queria saber como que a aromaterapia tem ajudado no bem-estar animal. A parte de aromaterapia, ela visa justamente a harmonização do corpo do animal, para ele responder melhor às terapias e para ele se sentir mais confortável realmente com os tratamentos impostos a ele, né? Então, por exemplo, falando da Revitali, né, que tu perguntou ali, aqui na clínica a gente cuida muito com essa harmonização dos ambientes de acordo com as necessidades, por exemplo, na recepção, né? A gente geralmente já recebe os animais e a gente quer que eles venham aqui gostando de estar aqui. Porque geralmente eles vão no veterinário, eles já passaram por vários traumas, ou quando eles vão no veterinário eles estão passando por um processo de dor, ou eles vão para fazer uma vacina, que é uma coisa que é desconfortável, ou às vezes um exame físico, que usam um termômetro, que é uma situação também desconfortável para eles. E a ideia é que eles venham para cá felizes, porque eles geralmente vêm bastante para cá, não é tipo uma vez por ano para fazer uma vacina, né? Então eles vêm 2, 3 vezes na semana, ou várias semanas consecutivas. Então, a gente quer que eles venham felizes. Então, a gente usa florais mais para essa questão de bem-estar, para essa questão de diminuição de ansiedade. Então, a gente cuida muito disso nos ambientes. No ambiente a gente atende mais gatinhos, a gente usa mais florais e aromas para estresse. Então, a aromaterapia ela vai harmonizando o animal de acordo com o que ele está passando naquele momento. Aí, nessa maneira, a gente consegue equilibrar, deixar eles mais tranquilos para receber os tratamentos, para chegarem mais calmos, para ficarem... Se vocês olharam, já que você falou que olhou bastante ali a Revitali no Instagram, vários videozinhos e fotinhos dos animais dormem na sessão, é porque ele está relaxado naquele ambiente, porque a gente tem aromaterapia. Então, a gente faz eles se sentirem mais confortáveis e felizes vindo para cá e fazendo esses tratamentos. E o reiki, que eu vi que vocês fazem também, ele é mais ou menos parecido com o que é feito nas pessoas? Tu consegue explicar um pouquinho pra gente como é que é feito? Uhum. O reiki, ele é basicamente o mesmo princípio da feito em humanos, né? Então, é o uso das mãos, da imposição das mãos, para a gente fazer um equilíbrio do corpo. Então, a gente equilibra os chakras, né? Então, a gente vê disfunções e equilibra, ou estimula os chakras que são adormecidos, ou a gente redistribui energia naqueles chakras que estão mais deficientes. E o sistema é o mesmo, né? A gente consegue fazer o mesmo equilíbrio energético, só muda um pouquinho a localização deles, né? E a gente consegue trabalhar essa harmonização de forma mais global no paciente, que também é muito importante fazer junto com outras terapias para ajudar a responder melhor a outros tratamentos. Quando a gente tem um corpo equilibrado, a gente responde melhor, os pacientes respondem melhor. Uhum. Eu queria saber também da hidroterapia, se ela pode ser utilizada em recuperação pós-cirúrgica neurológica. Sim, a gente usa também, só daí a gente tem que saber em que momento usar, né? Então, normalmente o paciente pós-operado tem pontos, então a gente não umedece ele aqui no local, que a gente não coloca na água. Se ele tem dor também, a gente não coloca na água. Então, a gente usa muito, principalmente para desenvolvimento do andar, porque geralmente o paciente neurológico não tem a perda de uma mobilidade ali, então para ensinar a voltar a andar é muito mais fácil na água do que em solo. Entendi. Eu esqueci de pedir antes e eu queria saber sobre a ozonioterapia. Eu sei que ela é um método que está sendo bastante procurado hoje em dia, mas eu ainda não consegui entender muito bem como é que ela funciona. Então vamos do princípio. O ozônio ele é um gás medicinal, tá? Então esse gás medicinal ele atua no organismo como um antioxidante natural, né? Então ele tem alto poder antioxidante, acho que é o maior encontrado hoje, né? Então ele tem esse benefício primeiramente de ser um antioxidante. Quando a gente fala em antioxidante, a gente está trabalhando toda a cadeia de radicais livres do corpo, então a gente consegue deixar o corpo muito mais saudável, com a imunidade alta para responder a infecções, inflamações, dores também, né? Então a gente usa
de princípio nisso. E depois tem técnicas, né? Então, por exemplo, se eu tenho um paciente com problema de pele, eu vou usar ele com um poder de cicatrização, poder antipruriginoso, né? Para não evitar coceira. A gente vai usar para cicatrizar, a gente vai usar para, tipo, melhorar toda a questão da hidratação da pele, né? Agora, o paciente que tem uma insuficiência renal, então a gente vai ozonizar um soro, né? E vai fazer a aplicação do soro do paciente, tipo, embaixo da pele, por exemplo, subcutâneo, né? Que eu digo, para fazer todo o trabalho, não só de hidratação do soro, mas também de oxigenação e da parte de regeneração da parte dos rins, para conseguir atuar de melhor maneira. Então, tudo varia das técnicas, mas o efeito principal do ozônio é ter um poderoso antioxidante e aumenta demais a imunidade, porque mexe com a cadeia de radicais livres, e a gente vai dosando. Eu uso muito como para otite crônica, faz um colistinês e aplica ele daí como um efeito anti-inflamatório. Então, varia dose, varia de aplicação, então é assim que a gente vai atuando com o ozônio. Era até isso que eu ia pedir depois, sobre o conistinês, ele poderia ser usado em otite crônica. Então, ele pode sim ser utilizado também. Isso, a gente usa a otite crônica, a otite mais, que não é tão crônica também, a otite inicial, porque ele faz a limpeza do conduto, né? Então, a gente consegue limpar esse conduto auditivo para daí receber o tratamento. Pode ser o ozônio, pode ser outros tratamentos, né? Então, a gente usa sim. Então, tá bom. Da minha parte, eram essas as perguntas. Muito obrigada. Imagina. Bom, o meu animal, enfim, precisa ter algum problema físico ou algum tipo de problema para poder fazer essas terapias? Não, porque a gente pode atuar de uma forma preventiva também, né? Então, se ele tiver algum problema físico, a gente vai tratar isso. Mas se ele não tiver, a gente vai tratar ele de forma preventiva, prevenindo que ele adoeça, aumentando a imunidade, melhorando todo o organismo do animal através dessas terapias, da alimentação, para que ele não adoeça ou para que ele não predisponha a ter aquelas doenças predispostas já da sua raça, da sua espécie. Então a gente consegue atuar de forma preventiva também. E como eu faço a avaliação do bem-estar do animal? Como que eu consigo ver que ele tá bem? Então, assim, primeiro a gente tem que conhecer o nosso animal, né? Então, sabendo como é o perfil do teu animal, vai saber se o teu animal tá tendo alguma disfunção. Então, aí, vou falar um exemplo. Meu animal sempre faz xixi no tapetinho em casa, bonitinho, higiênico. Agora começou a fazer xixi em lugares errados, né? Diferentes, em qualquer lugar. Então, tem alguma coisa diferente. Aí meu animal sempre comeu bem, agora ele tá querendo comer. Então, tipo, alguma coisa pode estar acontecendo. Ou ele tá mais brabinho quando eu vou pegar ele no colo, ou ele não dorme mais comigo, tá querendo dormir só quietinho lá no cantinho. Então, essas percepções que têm que ser feitas do como que é o teu animal, para saber se tem alguma alteração nele e tentar descobrir aonde que tá essa alteração. Uhum. Tu já atendeu algum animal com depressão e qual seria o tratamento para esse animal? Já tratei alguns animais que passaram por alguns processos de perda na família ou do próprio animalzinho. E aí a gente trata, tentando equilibrar o organismo desse animal, com reiki, com florais, com aromaterapia no ambiente da própria casa, né? A gente usa muito a questão da cromoterapia também, que não necessariamente precisa ser aqui na clínica, pode usar em casa, por exemplo, a cor de uma roupinha que se usa no cachorro, a cor da caminha influencia também. Então, por exemplo, às vezes a gente pega um animal que está muito doentinho, a gente escolhe algumas cores e diz pro dono, bota uma roupinha de tal cor. Então, a gente consegue trabalhar isso também como mais um coadjuvante ao tratamento. Acho que é tudo um conjunto de coisas, tanto na clínica quanto em casa, em prol do bem-estar do animal. Tem como prevenir a depressão num animal? A depressão, eu acho que ela está muito relacionada a fatores externos, né? Então, a prevenção da depressão, eu acho ela meio complicada, né? Então, porque às vezes é pela perda de um animal ou pela perda de algum familiar, então é muito difícil prevenir. Mas há algumas situações que também os animais às vezes acabam se deprimindo, por exemplo, quando chega um neném na família, né? A pessoa adota um outro cachorro, ou compra um outro cachorro, ou um gato, enfim, depende da espécie.
ou um bebezinho, que a pessoa está grávida. Então, eu acho que isso a gente consegue evitar que o cachorro entre em depressão por essa mudança na constituição familiar, né? Então, isso a gente consegue prevenir, mas outros fatores, assim, é um pouco mais complicado, mas a gente consegue tratar, né? Tentar ajudar esse animal quando ele manifesta, né, algum sintoma de depressão. E que tipo de alimento que eu posso dar para o meu animal para mim, enfim, para ter o bem-estar dele? O animal ele tem que comer o que for mais adequado para sua espécie, para sua raça e para o seu porte e sua idade, né? Então, seja uma alimentação natural, que é excelente, né? Desde que seja balanceada, porque a ração ela é industrializada, então ela já vem com balanceamento nutricional. Então, a alimentação natural não é só dar comida, tem que balancear, então tem que fazer uma consulta nutricional para botar nutrientes e vitaminas adequadas, ou uma ração de boa qualidade, né? Então, uma ração de boa qualidade também é uma opção bem legal. Então, assim, tudo que for mais, ou um alimento de qualidade, de acordo com a sua idade, o porte do animal, a própria espécie, né? Que eu já vi gente dizendo que dá comida de gato para cachorro para gato, acontece também. Então, tem que ser de acordo com a sua espécie e sua idade, né? Tá bom, então, muito obrigada, Carol. Oi. Oi. Em alguns idosos, em animais idosos, quais são as terapias mais indicadas na prevenção de doenças? Os animais idosos, assim, eu digo, geralmente eles têm problemas articulares. Então, a fisioterapia é muito importante, até porque animal idoso tem tendência a ser mais sedentário, né, por causa da própria idade. Então, a fisioterapia ajuda muito a eles conseguirem ser um pouquinho mais ativos, consequentemente, terem menos dor articular. Então, acho que é bem importante numa prevenção também. A acupuntura ajuda muito, a homeopatia também considero uma terapia muito importante para prevenção dos pacientes idosos, né, de terem doenças ou outras lesões articulares. Então, acho que essas 3 terapias. E quais são as doenças que mais acometem o bem-estar animal? Hoje em dia, eu acho que as doenças que não têm um tratamento especificamente, como, por exemplo, o câncer, né? Uma doença degenerativa ou uma doença renal, que geralmente acontece com os pacientes mais velhos. Então, como a gente não tem uma cura, a gente consegue só um controle, eu acho que esse que acomete mais o bem-estar dos animais. E a nutrição animal influencia no auxílio ao combate de doenças? Ao se iniciar alguma terapia, é necessário o ajuste da nutrição? Eu acho bem importante o ajuste da nutrição quando a gente fala de qualquer prevenção ou de qualquer tratamento, porque é a base, né, de uma boa nutrição, uma boa alimentação, para que esse animal ele tenha uma boa resposta aos tratamentos. Então, geralmente em consulta, sempre em qualquer consulta que eu vou fazer, eu pergunto o que esse animal está comendo, para poder dar uma orientação para o tutor, qual é a melhor alimentação para aquele paciente, o que a gente pode melhorar na questão alimentar, porque às vezes as pessoas não têm muito conhecimento e elas compram as coisas, tipo, compram o que vê lá que tem a propaganda para dar pro cachorro, eles às vezes dão o resto de comida, achei que podia, e às vezes, né, não é bem assim. Então, a gente sempre é importante estar equilibrado na parte nutricional para poder dar mais qualidade e bem-estar para os animais. Sim, casos de animais